Nos próximos capítulos da novela Gênesis, da Record, Sarai vai ter a sua noite de núpcias com o homem errado. A garota vai estar bêbada e vai acabar dormindo ao lado de seu pai. Uma confusão surge. Depois de dias, Sarai aparece grávida e resolve revelar a verdade a toda a família. Mas uma reviravolta muda o final dessa história. Você ficará sabendo de todos os detalhes neste capítulo. Vale lembrar que na Bíblia, Sarai era considerada estéril e só foi ter o seu primeiro filho, Isaque, por um milagre de Deus, bem depois de seu casamento. Mas a Record resolveu mudar essa história. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis, da Record, e você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta se você acha que tudo bem a Record mudar um pouco a história da Bíblia ou não. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Depois do casamento de Sarai e de Abrão, fortes emoções vão acontecer com Sarai, Terá e Abrão. A festa de casamento do mais novo casal de Ur vai rolando, com bebida à vontade. Todos vão bebendo muito, inclusive Terá, que quer se esquecer dos seus problemas. Os noivos também não ficam de fora dessa e se acabam na cerveja. Todos os familiares aproveitam bastante, mas chega a hora dos noivos se despedirem da festa e irem para o quarto deles para terem a sua primeira noite de núpcias. Os noivos, já bem bêbados na verdade, agradecem a presença de todos. Abrão revela que eles podem ficar o tempo que quiser, mas que agora eles têm que ir. Naor, sendo maldoso, diz que agora, finalmente o mudinho vai virar homem. Todos ficam olhando para a cara dele, mas o menino percebe que fez besteira e fica quieto. Mas antes deles irem, Terá, que também está bêbado, pega seu filho pelo braço e diz que ele tem que trabalhar amanhã cedo e que vai estar esperando o menino, e que se Abrão não aparecer, ele resolve ir na casa dele. Abrão diz que é o casamento dele e a primeira noite de núpcias, e pede para o seu pai dar um desconto. Terá diz que ele trabalhou no dia seguinte do seu casamento e que para Abrão não vai ser diferente. Abraão então diz que tudo bem. Sarai já aparece chegando no seu quarto bem altinha, mas ela está com um homem cuja cara não é revelada e dá a impressão de que não seja Abrão. Um vai carregando o outro até que eles chegam na cama e começam o rala-enrola. O clima esquenta e os dois, de uma forma bem estranha, têm a sua primeira noite de núpcias. Mas ela nem vai se lembrar do que aconteceu e nem como aconteceu. E isso vai gerar uma confusão imensa. No dia seguinte, o homem acorda logo quando a luz do sol começa a despontar. Ele se arruma, mas não faz barulho para acordar Sarai. O homem misterioso sai correndo da casa, mas não é revelado quem é ele.
Nesse meio tempo, Terá aparece bêbado entrando na casa de Abrão. Ele vai entrando e chamando pelo filho, mas como ele não tem resposta, cada vez mais ele entra na casa, até que ele chega no quarto de Sarai e de Abrão. Terá então vê que só Sarai está na casa dormindo. Ele diz que Abrão já deve ter ido trabalhar, mas que só vai tirar um cochilo ali rapidinho e já vai trabalhar. Ele então se deita ao lado de Sarai e acaba pegando no sono. Alguns minutos depois, Sarai acaba acordando e, ao abraçar o homem que estava ao seu lado, que no caso ela achava que era Abrão, ela toma um susto ao ver Terá. A moça se desespera e dá um grito. Terá acorda parecendo estar mais certo da cabeça e assustado, e pergunta o que está acontecendo. Ele então olha para Sarai e os dois ficam completamente paralisados. Sarai pergunta o que ele está fazendo lá. Terá diz que ele não sabe e que ele não se lembra de nada. Ele ainda diz que está morrendo de dor de cabeça. Sarai, desesperada, pergunta se ele passou a noite lá. Terá começa a ficar irritado e diz que não sabe. Sarai então começa a ter alguns flashes na sua cabeça de sua noite de núpcias com um homem que estava em seu quarto, mas ela não consegue ver se é Terá de fato. Ela começa a dizer várias vezes não e diz que isso não pode ter acontecido. Terá pergunta do que ela está falando, mas logo cai em si e diz que isso também não pode ter acontecido. Sarai fica desesperada, mas Terá acalma a situação e diz que ela não vai contar nada para ninguém. Sarai fica sem saber o que fazer. Terá dá uma solução dizendo que se a moça ficar grávida, é para ela dizer que o bebê é de Abrão. Sarai pergunta como ela vai saber que Abrão também não se lembra dessa noite. Terá diz que aí é com ela, mas que ela tem que saber que isso não pode ser contado para ninguém. Sarai pergunta e se Abrão se lembrar de tudo. Terá diz que depois eles conversam sobre isso. Ela ia falar mais alguma coisa, mas Terá sai da casa e deixa a moça falando sozinha. Sarai então começa a ficar na cabeça com a possibilidade de ficar grávida de seu pai, mas mal sabia ela o que vinha pela frente. No final do dia, Abrão chega em sua casa e vê sua esposa pela primeira vez depois da noite que eles tiveram. Sarai logo entra no assunto da noite de núpcias e Abrão revela que ele não lembra de nada, mas que deve ter sido mágica. Sarai começa a ficar preocupado, mas apoia o marido dizendo que foi mágica mesmo. Abrão nem desconfia do ocorrido. Depois de algum tempo, Sarai começa a ter sintomas de gravidez. Sua pressão baixa, ela começa a ter alguns enjoos. Abrão logo percebe esses sintomas e fica extremamente feliz, porque sabe que isso é sinal de gravidez. Mas Sarai entra em pânico ao saber que seu pai pode ser o pai desse bebê. Mas ela segue firme na mentira e continua deixando Abrão achar que ele é o pai. O rapaz vai adorando essa ideia
e vai fazendo uma pressão psicológica em cima de Sarai, sem ele ao menos saber. Ele vai dizendo que a moça é a vida dele e que ele não seria nada sem ela e sem esse bebê que vai nascer. Dessa forma, Sarai começa a se sentir muito culpada com toda essa sujeira. Ela então resolve marcar uma reunião com todos da família. Ela não aguenta mais e vai contar tudo o que aconteceu naquela noite. Terá, ao receber o convite, fica bem apreensivo do que a moça vai contar. Ele é até tranquilizado por Amate, que fica toda animada, achando que os dois vão dar a notícia de que Sarai está grávida de Abrão. Mas mesmo assim, Terá continua preocupado. Quando todos já estão reunidos, mas sem as crianças, apenas Arã, Reduana, Amate e Terá, Sarai diz que ela tem uma coisa a dizer. Todos ficam curiosos para saber e Abrão fica tranquilo achando que ele já sabe da novidade. Sarai então diz que ela está grávida. Todos ficam muito felizes e até Terá fica aliviado. Mas a moça acaba com a alegria de todos e diz que o pai não é Abrão. O rapaz tira o sorriso do rosto e pergunta como assim. Terá volta a ficar extremamente preocupado. Amate diz que se Abrão não é o pai, quem é então? Terá fica olhando para a moça com um olhar de fúria, mas Sarai não se intimida e diz que é de Terá. Todos ficam chocados, mas Abrão fica bem triste. Terá fica com uma mão no rosto, tentando se esconder de vergonha. A moça tenta se explicar dizendo que não foi por querer. Amate pergunta como assim não foi por querer. Ela diz que essa história está muito confusa e mal contada. Arã apoia sua mãe e diz que seu pai também tem que se pronunciar. Sarai então começa a falar que ela estava bem bêbada na festa e que não se lembra de nada, nem do final da festa, nem dela indo para o quarto, nem se deitando para dormir, e que só tem uma coisa que ela sabe, e que é que ela teve a sua noite de núpcias. Todos se tranquilizam, mas Sarai mais uma vez diz que não foi com Abrão. Ela então diz que quando acordou, se deparou com Terá ao seu lado e que ele também não se lembrava de como foi parar lá. Ela ainda diz que há alguns dias vem sentindo sintomas de gravidez e que esse filho só pode ser de Terá. Abrão interrompe ela e diz que ela acordou com Terá do lado dela. Sarai confirma, mas Abrão diz que ele acordou mais cedo para ir trabalhar. Terá pergunta a que horas foi isso. Abrão revela que foi logo quando a primeira luz do sol apareceu. Sarai diz que quando eles acordaram, o sol tinha acabado de nascer e que, ou seja, nada aconteceu, e que o homem que ela se lembrou tendo a noite de núpcias era Abrão. A confusão então se resolve e, na verdade, Sarai está grávida de Abrão. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado de onde você está assistindo a novela. Até mais!